Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso quarto dia do desafio Destravando. Como você está se sentindo com os encontros? Você também percebeu que muitas vezes a gente acaba se envolvendo em alguns ciclos de repetição, algumas fases em que a gente acaba repetindo algumas coisas e não sabe muito bem como sair desse processo? Questões que acabam impactando diretamente aí no nosso processo de mudança ou no nosso processo de comprometimento com a vida e com as nossas metas? Pois é, aí entra mais uma questãozinha que acaba nos incomodando. A autossabotagem. Não sei se você já ouviu falar. Creio que sim. Mas o que acontece na autossabotagem? Por que em sã consciência eu me boicotaria? Por que em sã consciência eu faria de tudo para não alcançar os meus objetivos? Principalmente aqueles que eu tô ali a um degrauzinho. Pois é. Na verdade, a autossabotagem, ela tem tudo a ver com o que a gente trabalhou no encontro de ontem, sobre a autoestima. Se você tem uma baixa autoestima, se você não acredita no seu potencial, se você não acredita em você, que você é capaz, que você é uma pessoa que constrói algo e que pode sempre evoluir, você acaba fazendo com que as coisas não saiam muito bem como planejado. A autossabotagem, ela está diretamente ligada à baixa autoestima, porque através dela você acaba reforçando aqueles padrões da infância, da adolescência, tudo aquilo que você significou e construiu. Então, se você sempre acha que as coisas não vão dar certo para você, que você pode nadar, 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 que você vai morrer na praia, que sempre que você tá para conseguir alguma coisa de muito valor ou alguma coisa muito bacana, você vai travar, você vai cair, ou que você não é capaz, ou que você não merece, ou porque você não é suficiente, você acaba entrando então com esse mecanismo de autossabotagem e ele reforça então esses padrões. E aí parece aquele ciclo infinito, um loop em que você nunca consegue sair. Muitas vezes a gente atribui isso, esse poder, inclusive, ao mundo externo. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas você já se pegou colocando a culpa sempre no seu chefe, sempre no seu colega, ou sempre na inveja do outro, algo nesse sentido? Então, mas isso faz com que a gente às vezes não perceba os nossos comportamentos, com que a gente não perceba que muitas vezes a gente insiste em tarefas que não trazem retorno, insiste em não defender o seu ponto de vista, insiste em não colocar um limite bem definido nas suas relações, acaba cedendo sempre ao pedido do outro e deixando as suas coisas de lado, não se arrisca, não aproveita as oportunidades que batem à sua porta por medo de falhar, luta muito por algo e aí quando consegue dar aquele jeitinho de destruir ou aquele jeitinho de se decepcionar ou de puxar o seu próprio tapete, perdendo prazos, não fazendo perguntas quando elas são necessárias, não entrando em contato com o outro, se mantendo no seu silêncio, procrastinando, quem nunca, né? Acaba aí não colocando então a sua atenção e o seu foco no ganho a longo prazo e fica se contentando aí então com a sua satisfação momentânea ou sente que nunca está preparado. Bom, e aí infinitas coisas que a gente acaba fazendo para não focar no nosso objetivo. Acha que nunca está preparado porque coloca expectativas em si mesmo elevadas demais, não condizentes com a realidade, e aí reforça de novo que você não é capaz, que você não consegue alcançar o seu objetivo. E aí desiste no meio do caminho também porque se envolve no julgamento do outro, acha que o outro sempre vai estar olhando para você, sempre vai estar julgando você, sempre vai estar apontando o dedo para você. Sendo que quem tá fazendo isso, se a gente for olhar bem, é você mesmo. Sempre quer estar motivado para fazer algo, só que uma motivação aí que é confundida muito com animação, porque a gente já viu lá no comecinho dos nossos encontros que motivação é um motivo para mim agir em busca do meu desejo e da minha meta. Lembra? O motivo para a ação é aquele farolzinho que sempre vai estar aceso me lembrando para onde eu quero ir. Aí entra a questão da falta de planejamento. Se eu não tenho tudo isso claro, qualquer caminho que eu pegar vai servir. Só que nesse movimento eu perco tempo, eu perco energia, eu desanimo, eu me frustro e aí nem lido bem com todas essas situações. E de novo caio na autossabotagem, caio no processo de reforçar todos aqueles padrões negativos sobre mim mesma. E aí, muitas vezes, de tanto sentir esse baque, de tanto sentir
tudo isso não dando certo, não indo pra frente, a gente ativa um botãozinho aí do piloto automático. Quem nunca se percebeu nesse movimento? Estaciona, não sabe onde deixou o carro, não sabe nem o caminho que pegou muitas vezes para chegar no trabalho, não lembra o que comeu no almoço, não lembra como acordou de manhã. Pois é, o piloto automático ele vem quase como uma anestesia para todas essas frustrações. Eu acabo não trabalhando com elas, não lidando bem com as frustrações e isso me coloca nesse movimento aí de autossabotagem, de piloto automático, de não prestar atenção na vida e a vida vai passando, não é mesmo? Se a gente não está presente no nosso dia a dia, se a gente foge das nossas dores, digamos assim, das frustrações e das decepções, a gente vai se enfraquecendo perante a gente mesmo. A gente não reforça a nossa eficácia, a gente não aumenta a nossa confiança, a gente não melhora o nosso autoconceito e, com isso, a nossa autoimagem. Quem nunca se escondeu naquele estereótipo do bacana, que sempre conversa com todo mundo, acaba se divertindo, sorrindo, brincando, mas lá no fundo não tá bem, não tá legal. Por quê? Porque, de novo, tá fugindo de todo esse processo de consciência, tá desconectado com você mesmo, tá desconectado com seus objetivos, tá desconectado principalmente com seu potencial, com tudo aquilo que brilhava dentro de você, que era quem você sempre quis ser. Eu entendo que cada um faz o seu possível no momento de vida em que está. A questão é que esses comportamentos geralmente são inconscientes. Provavelmente, se você enxerga isso em alguém e pergunta: poxa, cara, por que você tá se sabotando? Por que você tá se colocando para baixo? Por que você tá fazendo isso? A pessoa vai falar: mas eu? Longe de mim, eu não tô fazendo isso. É porque a vida é assim assado, é porque o fulano nananana, é porque eu não consigo nananana. E por ele ser tão imperceptível aos olhos de quem vivencia, é que é muito importante esse trabalho de se olhar, de voltar os olhos para si, muitas vezes, que é o processo que a gente está fazendo aqui. É olhar o nosso machadinho, é olhar todas as possibilidades que a gente tem e ver que às vezes ele tá desafiado, que ele tá sem ponta, que ele tá comido, que ele tá judiado. Se eu não olho para tudo isso, eu não vou reconhecer e nem aceitar esses pontos de fraqueza. Se eu não os aceito, eu não tenho como trabalhar com eles. Afinal, se eu não tenho um problema, eu não preciso ou não posso resolvê-lo, não é mesmo? É por isso criar consciência, ampliar a consciência do seu problema é o primeiro passo para a mudança. E é por isso que eu fico muito feliz de você estar aqui comigo hoje, buscando melhorar a sua vida, buscando destravar os pontos da sua vida que te incomodam, desfazer aquele nó insistente que te incomoda tanto. Bom, então, além desse processo de ampliação de consciência, a gente vai precisar de uma dose de aceitação, isso mesmo, olhar para as nossas caatingas, ver que elas estão aí mesmo, dá uma fedidinha às vezes, a gente passa um perfuminho no dia a dia, mas se a gente tiver só com a gente mesmo, a gente sabe que elas existem. O próximo ponto é a autorresponsabilidade. Se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Óbvio, eu posso ter ajuda externa, eu posso contar com um psicólogo, eu posso contar com um médico, eu posso contar com um coach, eu posso contar com vários profissionais, mas ele sempre vai poder chegar só até onde você permitir. Se você não se engaja no processo, se você não se doa, não se entrega, o processo não acontece da melhor forma que poderia. Não consegue destravar todo o seu potencial. E é por isso, então, que a gente tá aqui. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para mais um material que pode te ajudar a perceber onde está o seu locus de controle. Você tem focado internamente nas suas possibilidades ou você ainda está focando no externo, no que você não pode mexer, no que você não pode controlar e colocando, digamos assim, a responsabilidade no outro, no externo, tá bem? Com isso a gente encerra o nosso processo aí de varredura, de análise sobre o nosso machadinho, para amanhã começar a colocar então o nosso planejamento no papel e depois seguir para ação, tá bem? Obrigada por estar comigo até aqui e até amanhã.